Bora falar de futebol e também do depoimento de Abel Ferreira na entrevista coletiva após o empate contra o Botafogo por 0-0, sobre o processo que ele está sofrendo por parte do Al-Sadd na FIFA. Vou falar sobre isso e muito mais. Se você não me conhece, caiu aqui por acaso, meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Sports e também produzo minhas análises em vídeos nas minhas redes sociais. Inscreva-se no canal, dá aquela moral, também clica no like, no joinha que tem aqui embaixo, que é importante para o trabalho, e ao final do vídeo deixa um comentário aí com uma crítica, um elogio, uma pergunta, algo a acrescentar, sempre em alto nível. Maravilha? Bom, vou começar pela explicação do Abel Ferreira. Eu sei que muita gente estava bastante ansiosa para entender o que Abel Ferreira daria de explicações sobre esse processo que o Al-Sadd tem contra ele na FIFA. E eu até adiantei no de placa lá na TNT que seria muito difícil o Abel falar alguma coisa. Eu conversei com algumas pessoas que me passaram o seguinte: quando há um processo em andamento e um processo pesado, um processo que envolve uma acusação grande, um processo que vai ser resolvido no detalhe, de um modo geral, quem está sendo acusado não fala muito sobre o processo, porque é uma orientação da defesa. E conversando com algumas pessoas, inclusive, que estão no dia a dia do Abel, eu também ouvi isso. Não tem muito como o Abel falar sobre o assunto. Não tem muito como o Abel dissertar sobre uma questão que vai ser resolvida na justiça no detalhe. Então, o que ele faz nada mais é do que seguir uma orientação jurídica. O Abel Ferreira, eu não esperava nada diferente dele na entrevista coletiva. Ele simplesmente deixou claro que não vai falar sobre o assunto. E usou algumas frases genéricas do tipo: eu sou o capitão do meu destino, que ele já usou algumas vezes, disse que está feliz no Palmeiras, reafirmou. Além disso, também falou algo que ficou no ar, e aí cabe interpretação. Disse que a vida é um livro e que, se pudesse, rasgaria algumas páginas. Poucas, mas rasgaria. Será que ele rasgaria algo deste episódio envolvendo, quem sabe, essa acusação do Al-Sadd? Não dá para saber. Porque o Abel, de fato, se utilizou muito de uma linguagem genérica para deixar claro que está feliz no Palmeiras e que está confiante de que vai vencer este processo. Então, torcedor que ficou chateado, que queria uma explicação, que queria que ele falasse não assinei nada, ou queria que falasse assinei e me arrependi, não tem nem a ver com a vontade do Abel, tem a ver com orientação jurídica. Ele não fala justamente porque tem um processo correndo e a orientação da defesa não mergulhar em nada do processo, tá bom? Vamos seguir então? Vamos seguir, falar sobre o jogo, sobre Palmeiras e Botafogo, 0-0 em Ribeirão Preto. E eu acho que a gente tem que abordar dois pontos nesse vídeo aqui. Até para não ficar muito longo e você poder assistir e fazer um comentário aqui embaixo. Primeiro ponto, gramado ruim. O Abel Ferreira na entrevista coletiva fala: o gramado ruim é para os dois lados, não é desculpa. Eu já me utilizei dessa ideia. Mas depois de conversar com alguns jogadores, com técnicos, principalmente de formação, eu cheguei a uma outra conclusão. O gramado ruim, ele não é ruim para os dois times. Quando há um time que é muito inferior ao outro, nessa situação, e é a situação de Palmeiras e Botafogo, o Palmeiras é um time muito melhor tecnicamente do que o Botafogo, quando existe essa disparidade, o gramado ruim é ruim para um lado, o lado superior, porque o gramado ruim nivela mais o jogo. Um bom gramado permite que uma equipe que tem mais técnica, trocas de passes mais bem elaboradas, que tem drible para usar como ferramenta, que tem condução de bola para usar como ferramenta, tudo isso num gramado irregular e alto. Então são dois pontos: um gramado mais alto, que prende mais a bola, reduz a velocidade do jogo, e também irregular por conta de buracos e desnivelado, ele fatalmente vai atrasar o jogo de quem quer acelerar e tem qualidade para isso. Ele vai impedir que um drible saia da melhor maneira, porque com o kick da bola fica imprevisível. Ele vai fazer com que a condução de bola se torne uma condução também acidentada, porque a bola vai quicando. Isso apareceu em alguns lances que eu vou citar aqui. Mas, quando a outra equipe pega na bola, já não se espera que ela vá entregar muita coisa num gramado ruim. Então,
já nivela um pouco mais a questão de distanciamento de qualidade entre as duas equipes. Portanto, o gramado ruim num jogo desses prejudica quem tem mais bola, no caso o Palmeiras. E claro que atrapalhando tudo isso gera várias questões na performance individual e coletiva. O time começa a perceber que na condução fica difícil, o drible não vai sair porque não tem muito espaço para isso. Além da questão do nivelamento, você começa a lançar mais bolas e aí você começa a ter um jogo muito mais de duelos, porque a bola não está com controle ou com agilidade, os jogadores se encontram muito mais. E aí quem vai levar melhor é quem compete mais. Então, o primeiro ponto, houve um nivelamento por conta do gramado. Baixou, o Palmeiras não podia usar todas as ferramentas que tinha e o Botafogo já não tinha muito mais ferramenta, então o jogo ficou um pouco mais nivelado. Agora, quando você vai para competição, quando você vai para parte física do jogo, para os embates, porque a bola está mastigada, vai ter muito mais embate, é aí que um jogo num gramado ruim vai se decidir. E quando você olha para quem competiu mais, e o Abel fala muito sobre competir, o Botafogo competiu mais. Então o Palmeiras, ele por mais que tenha enfrentado um gramado mais nivelado, um gramado mais desnivelado e por isso o jogo tenha se nivelado um pouco mais, para mim é muito claro que na competição o Palmeiras foi pior que o Botafogo. E eu justifico essa visão que tive principalmente com os números. Finalizações 8-8, um jogo de poucas finalizações porque foi difícil criar. Foi difícil chegar perto do gol sem uma bola mastigada para ter condição de finalizar. Agora, quando você olha para os duelos, por exemplo, o Botafogo ganhou 58% dos duelos. O Palmeiras, 42%. Quando você olha para a questão envolvendo os desarmes e interceptações, jogadas em que a bola está ainda, digamos assim, solta para uma disputa, o Botafogo ganhou 55% dessas bolas, o Palmeiras ganhou 45%. Então eu trago esses dois dados justamente para mostrar que na hora de competir, no jogo de duelos, o Botafogo levou a melhor. E por isso o Palmeiras teve ainda mais dificuldade de jogar e o Botafogo nivelou ainda mais o confronto. Porque na competição o Botafogo levou a melhor. Na minha concepção, o Palmeiras poderia competir mais. Competindo mais, se aproximaria mais do gol. Agora, quando a gente olha para o segundo tempo, e aí eu vou separar, já trouxe os dois pontos importantes aqui. Então, para mim, o gramado nivelou o jogo e o Botafogo conseguiu nivelar ainda mais o jogo porque competiu mais do que o Palmeiras. E aí, quando você vê um Botafogo que não quis se expor tanto justamente para não se arriscar, o Palmeiras tinha vantagem de 1-0 e também não se expôs tanto. A gente pode colocar, inclusive, para deixar isso claro, que o segundo tempo teve mais oportunidades, porque o Botafogo precisava do resultado, passou a se expor um pouco mais, enquanto o Palmeiras passou a tentar usar os espaços. O Estevão quase meteu uma bola na rede numa jogada pelo lado, numa rara jogada em que ele conseguiu conduzir a bola, mas com dificuldade por conta do gramado. E o Luiz Guilherme conseguiu, e aí esse lance prova a dificuldade do gramado, um jogador com tanta qualidade conseguiu executar 2 dribles, deixar 2 adversários para trás e quando ele chega na cara do gol, a bola está quicando sem nenhum controle. No outro gramado ele teria o controle da bola. E aí ele finaliza de uma maneira que não dá para condená-lo, porque não tinha nem como entender onde a bola estaria para finalizar. Esse lance representa muito a dificuldade que o gramado impõe a quem tem qualidade e por isso nivela mais o jogo. Então, na minha concepção, o jogo se abre um pouco mais e aí o Palmeiras poderia até ter vencido, mas não venceu também por essas questões. Jogou bem? Não. Ponto. Não jogou bem. Não jogou bem. E não é o primeiro jogo que o Palmeiras não joga bem e tem a questão dos gramados. Caiu a caneta. E tem a questão dos gramados. Nem sempre o gramado é ruim. Mas também há um outro ponto que deve ser abordado aqui para fechar. Num jogo em que há uma trava, o time inferior não se expõe tanto justamente porque tem ali, na chance de uma bola, levar para o resultado que ele quer, vira aquele jogo de paciência. Um jogo mais complicado de se jogar. E quando você não consegue o primeiro gol, você não destrava. Puxo aqui o jogo contra o Liverpool. Lá em Montevidéu, o Palmeiras tem um primeiro tempo que ele não consegue achar os espaços, não destrava o time do Liverpool. Quando ele acha o gol, acha 1-0, no segundo tempo para frente, o Palmeiras faz 5 gols ao todo. Por quê?
Porque daí para frente o Liverpool passa a se jogar, os espaços começam a aparecer e a superioridade começa a aparecer também. Houve uma destravada. O Botafogo não quis destravar o jogo. O Botafogo foi tentar destravar o jogo faltando 20, 25 minutos da etapa final, porque falou, bom, agora que está acabando é a hora de tentar colocar uma bola na rede e levar para os pênaltis. Segurar o Palmeiras já deu para segurar. E no fim das contas o 0-0 ficou no placar. Acho que vale a gente abordar mais para frente um pouquinho essa questão dos jogos ruins do Palmeiras, que nos últimos tempos o Palmeiras tem tido muita dificuldade em performar e não tem só a ver com gramado. Mas nesse especificamente teve bastante a ver com gramado e com o contexto do jogo também. Mas o Botafogo competiu muito mais do que o Palmeiras na minha concepção. Dava para competir mais. Os números mostram que o Botafogo foi superior e por isso não só o gramado nivelou o jogo, mas também a competição que o Botafogo impôs. Maravilha? Deixa seu comentário aqui embaixo, evidentemente que eu quero que você participe sempre em alto nível, pergunte, afirme, faça o que você bem entender. Eu vou ficar aguardando seu comentário e a gente se vê nos próximos vídeos diários, falando mais sobre outros temas aqui no canal do Fragoso. Maravilha? Inscreva-se, deixe o like, comente. Quem quiser ser membro, fique à vontade, eu vou ficar muito contente. Em breve novidades, estamos trabalhando em cima disso. E bora falar de futebol.